Fernando Britos nasceu em Portugal em um pequeno vilarejo. Chegou ao Brasil ainda criança na cidade de Santos. Quando veio para Brasília, já era um conhecido homem de negócios. Aqui, tornou-se presidente da Associação Comercial do DF. Nesta edição de Pioneiros, ele conta um pouco desta trajetória. Eu sou Fernando Britos, sou presidente da Associação Comercial do Distrito Federal. Eu nasci em Portugal, numa aldeia chamada Rio de Mel, que fica no município de Trancoso. É 12 de janeiro de 1945. Já sou meio jurássico. Bom, eu nasci numa aldeia que deve ter hoje aproximadamente uns 300 habitantes. 300 habitantes, é uma aldeia pequena. Ali era uma vida meio de subsistência. Cada um tinha um pedacinho de terra, plantava o trigo, plantava algumas outras coisas. A minha família, meus avós, tinham um pouco de uva, faziam vinho e também azeite, um pouco. Mas era uma vida de subsistência. E a colheita era sempre compartilhada com a família. No momento de se colher, a família toda ia para a propriedade de um, para a propriedade do outro. Eu cheguei no Brasil quando fiz 7 anos de idade. Minha mãe faleceu, eu tinha 5 anos. Meu pai resolveu, então, vir para o Brasil. E eu fiquei morando em Santos, na casa de meus tios, irmãos da minha mãe. Meu pai foi morar em São Paulo. Foi uma infância maravilhosa que eu tive. Naquela época, todo mundo viajava de navio, 30 dias viajando de navio. O que o senhor lembra dessa viagem? Maravilhosa, maravilhosa, maravilhosa. Vinham várias crianças, né? E a gente ficava brincando no convés o tempo todo. Foi maravilhosa a viagem. E eu, que nunca tinha saído da aldeia, né? Comecei a ver o mundo descortinado para mim, né? Uma coisa muito interessante é o seguinte: naquela época existia uma coisa chamada carta de chamada. E, eventualmente, essa carta de chamada era assinada pelo presidente da República. Então, meus tios fizeram para meu pai uma carta de chamada. Essa carta de chamada dizia que meu pai tinha uma profissão que interessava para o Brasil naquele momento, e que meus tios se responsabilizavam pela vinda dele aqui. E foi assim que nós viemos para o Brasil, com uma carta de chamada. Meu pai veio como carpinteiro, meu pai nunca tinha nunca tinha posto um prego numa tábua. Ele era do campo, né? Colhia e eventualmente vendia os produtos que colhia, né? Mas meu pai nunca foi carpinteiro na vida, mas carpinteiro era uma profissão necessária para o Brasil naquele momento. Em 1953, eu comecei a trabalhar com 12 anos de idade. Eu pegava um ônibus lotado e vinha com a malinha com os livros do lado de fora, trabalhava 8 horas durante o dia, ganhava meio salário mínimo, dava para almoçar, dava para fazer alguns gastos, ainda sobrava dinheiro para a caderneta de poupança, que eu ainda tenho até hoje. Guardei a caderneta de poupança para mostrar para as pessoas que era possível, com meio salário mínimo, né, que era o salário de adolescente, né? Eu tenho 3 carteiras de trabalho, uma dos 12 aos 14, que era o exigido na época, outra dos 14 aos 18 e a outra dos 18 para frente. Eu fui trabalhar numa loja de cristais chamada Gabriel Gonçalves, que era a maior loja de cristais em São Paulo, e eu era office boy. Eu pegava, eventualmente, um pacotinho, levava no carro para a pessoa,
Essa da loja de cristais foi um estágio, depois eu fui trabalhar no escritório de advocacia, ali eu aprendi a fazer petições, aprendi a redigir, comecei a aprender um pouco de português, né? E isso me ajudou muito na vida. Depois teve um período na minha vida em que, aí já um pouco mais tarde, com 20 anos de idade, eu passei 2 anos, eu fazia até lá, de 17 aos 19, eu fiz conciliação de contas para a terceira maior empresa de alimentos do Brasil, que era a Paulette. Existia a Sica, Anderson Clayton e Paulette. E eu fazia conciliação de contas para a Paulette. E a Paulette entrou num problema financeiro muito grave, teve que demitir muita gente e eu fui junto. E coincidiu no pós-64, né? Já 65 por ali. E depois da tomada do poder pelos militares. E não se encontrava emprego. E eu queria ser conciliador de contas, mas eu não era contador formado. Eu estava fazendo publicidade, não tinha nada a ver com... Então, o que eu sabia fazer, sabia. Mas a pessoa preferia alguém que fosse contador. Eu acho que foi o caminho mais prático que eu encontrei, porque eu não queria fazer administração. Eu tinha feito o comercial básico, que é a introdução para a administração. Mas eu não queria ir para a administração. E alguém me disse que, olha, propaganda e marketing é um negócio bom e tal. Eu fui lá. Eu nem sabia o que era propaganda e marketing. Mas fui fazer. Eu me formei em São Paulo, né? E aí eu já trabalhava. Depois, eu fui para conhecer o ramo de móveis para escritório e fui ser vendedor numa empresa de móveis para escritório e me dei muito bem, porque imagina que eu estava indo para casa no meu carro, ouvindo a Voz do Brasil. Quem ouve a Voz do Brasil? Mas eu ouvi a Voz do Brasil. E ouvi a notícia de que o ministro do Trabalho assinou a compra de 2 edifícios em São Paulo para instalar as juntas do trabalho em São Paulo. E cheguei em casa, peguei a lista telefônica, hoje ninguém sabe o que é a lista telefônica, né? Peguei a lista telefônica, Tribunal Regional do Trabalho. No dia seguinte, vou lá no Tribunal Regional do Trabalho, Rua Casper Líbero, e perguntei quem é que estava cuidando da instalação dos prédios. Me apresentaram Dona Isabel de Castro Melo, era a diretora administrativa, e eu, moleque, queria saber se a gente poderia oferecer um projeto. Você tem alguma coisa para mostrar? Eu falei, sim, nós acabamos de instalar a Câmara Legislativa aqui, a Câmara Municipal. Ah, muito bem, foram lá, ficaram encantados, participei da licitação e participaram 2 empresas. A que eu trabalhava, que era de móveis para escritório, e uma outra empresa de móveis residenciais que não tinha a menor condição de fornecer. E fornecemos cortinas, carpetes, alambrados, tablados, tudo. E aí apareci para o mundo. Eu era um ilustre desconhecido. Naquele momento, todo mundo soube que eu, com 21 anos de idade, fiz um negócio maravilhoso. E passava na rua, os concorrentes, Fernando, eu me tornei conhecido naquele momento.
eu me especializei em concorrências e foi isso que me trouxe para Brasília. Fui ser aí já gerente comercial de outras empresas. Fui gerente comercial da Oca, que era a empresa do móvel genuíno brasileiro, porque o Sérgio Rodrigues criou uma poltrona que alguém no Rio de Janeiro disse que era uma poltrona tipo sultão. Né? E o Sérgio Rodrigues desenhou um divã e com umas almofadas soltas. E depois criou uma poltrona. E o Carlos Lacerda, que era o governador da época, viu a poltrona e disse: Sérgio, tem um concurso em Cantu, na Itália, vamos mandar essa poltrona para lá? E o governador Carlos Lacerda mandou a poltrona para a Itália e a poltrona se classifica em primeiro lugar. E é o único produto que nós temos no MoMA. O único produto de móveis que o Brasil tem no MoMA, é a poltrona mole. E então, na Oca, eu fui aprender também, sabe, design de móveis, essas coisas. E a Oca tinha loja em Brasília, eu fechei a loja, contratei aqui um representante e vinha a Brasília a cada 15 dias. E em 1973, isso aqui é importante, em 1973, eu trouxe o Sérgio Rodrigues a Brasília para vender as poltronas do Teatro Nacional, que estão sendo trocadas agora. Estão sendo trocadas agora, foram trocadas agora em 2024, o ano passado foram trocadas. O Sérgio Rodrigues desenhou aquela poltrona exclusivamente para o Teatro Nacional. A Oca vendeu para todos os órgãos públicos. Ainda hoje eu vejo muito móvel da Oca. Inclusive no quebra-quebra aqui do 8 de janeiro, quebraram alguns móveis da Oca. Que dor, né? Certamente foram recuperados, né? Eu vinha a Brasília como gerente, depois diretor de outra empresa. Eu deixei a Oca, fui trabalhar numa empresa chamada Italma, que era uma empresa de móveis mais acessíveis, mas de muito boa qualidade. Eram italianos que também tinham o nosso lema na empresa era erro zero, né? Erro zero, qualidade 100, erro zero. E a gente colocava isso para os funcionários todos, em todos os níveis da empresa, na administração, na produção. E essa empresa vendia muito para o governo. E eu viajava quase toda semana, 2 ou 3 capitais, toda semana. Toda semana eu saía de São Paulo e voltava a São Paulo. E passava aqui em Brasília a cada 15 dias, porque eu fazia aqui o meu hub. A Italma era para volumes, né? A Oca era para arte. Você quer um móvel para colocar ali para arte, né? Também para escritório, mas a Italma não. A Italma era volume, era prédios inteiros, né? Que a Oca, dificilmente a Oca vendia um prédio inteiro. Mas a Italma não. A Italma vendia quantidade, grandes quantidades. A gente mobiliou muitos ministérios aqui. Porque naquela época os ministérios tinham um departamento de modernização. E esse departamento de modernização tinha administrador, tinha advogado, tinha arquiteto, tinha engenheiros. Eles queriam modernizar. Então, nós viajávamos também para a Europa todo ano. Um ano para Milão e outro ano para a Colônia, na Alemanha. São as 2 maiores feiras de imóveis de escritório do mundo, né? E a gente trazia aquilo que estava sendo lançado lá. E a gente levava isso para esse departamento de modernização dos ministérios e agradava muito. Eventualmente a gente fazia um projeto e mandava algumas peças e a gente vendia, mas vendia muito, 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 muito. Eu levantei aqui uma quantidade imensa de negócios. Doutor Mânio, olha, tá isso aí. Esse Brits, vai para lá, rapaz, que você vai ficar rico.
E foi assim que eu vim para Brasília. A Associação Comercial nasceu 3 anos antes de Brasília. Brasília nasceu em 1960 e nós já existíamos desde 1957. E aqui aconteceu uma coisa muito interessante. Por quê? No início da construção de Brasília, as coisas eram meio informais. Porque nem podia ser... Brasília não tinha uma estrutura administrativa. Era uma prefeitura que se criou aqui. Então, nós tínhamos um prefeito que cuidava das necessidades básicas da cidade, mas vinham para cá pessoas do Brasil inteiro, muitos sem formação, sem qualificação nenhuma para empreender, chegavam aqui, compravam uma carroça com um cavalo e forneciam, inclusive para o governo. E depois o problema estava no pagamento. Ele fornecia, como é que ele recebe? Onde é que está o empenho? Onde é que está a ordem de compra? Porque essas pessoas não tinham essa noção. Alguém dizia, olha, eu estou precisando de areia aqui. Ele ia lá, pegava areia e fornecia. Depois, como é que faz para receber? E numa das reuniões entre as empreiteiras, surgiu esse problema. E estava lá o responsável pelo Banco da Lavoura de Minas Gerais, que era o Tunico, Antônio de Paula Pontes, e o Juscelino, o presidente Juscelino, disse para ele, Tunico, como é que a gente resolve isso? O Banco da Lavoura de Minas Gerais era o único banco aqui, era o banco que pagava todos. E ele estava com esse problema lá. Não podia pagar porque não tinha documento. Tunico, cria uma associação aí para ajudar essa gente. E foi assim que nasceu a Associação Comercial do Distrito Federal. A CDF criou a autonomia política do Distrito Federal. Foi aqui, no nosso auditório, que o Tancredo Neves sacou uma frase lapidar. Conheço muitas pessoas caçadas. Cidade caçada só conheço uma, que é Brasília. E nós aqui, que tínhamos a tribuna livre, onde vinham todos os anseios da sociedade e do setor produtivo do Distrito Federal, nós nos enchemos de gás com aquilo e fomos trabalhar para a autonomia política do Distrito Federal. Está aí a Câmara Legislativa e está a nossa representação na Câmara Federal e no Senado. E foi aqui que nasceu esse movimento e foi a Associação Comercial a protagonista desse trabalho todo que permitiu a autonomia política do Distrito Federal. E uma outra coisa que nós fizemos foi a fundação do BRB, em 1964. Nós tínhamos aqui problemas com os bancos privados. E tínhamos um diretor aqui, que ainda está conosco, que é o Mitri Mofarrege. O Mitri Mofarrege disse numa reunião aqui que o primo dele tinha feito o Estatuto do Banco do Estado da Guanabara. E o Mitri Mofarrege trouxe o primo com 5 pessoas da equipe, e essas 5 pessoas com o primo do Mitri Mofarrege criaram o Estatuto do BRB. Fundaram o banco. Isso também porque o Antônio de Paula Pontes, o Tunico, naquela época, o Tunico era o presidente, ele conhecia muito de banco, porque ele veio do Banco da Lavoura de Minas Gerais, né? Então, foi o Tunico a primeira pessoa a tentar administrar essa formação, ou o nascedouro do BRB. E a Associação Comercial ofereceu o BRB para o governo. E deu para o governo o BRB. E o governo, durante muitos anos, viveu na zona de conforto. Por quê? Colocou-se no BRB os recebíveis do governo e a folha de pagamento. E eram suficientes para manter o BRB. Eu cheguei aqui em 79 para fazer um negócio com o Banco Central e depois vim, em definitivo, em 1980, e em algumas licitações a gente tinha alguma dificuldade. E era aqui que eu me socorria,
quando eu tinha uma dificuldade, a gente sabia que existia qualquer desacerto dentro de alguns departamentos de governo, era a associação comercial que me socorria. E ia comigo nos departamentos, né? Aí eu sou convidado a ser diretor aqui e algumas vezes eu não quis ser diretor porque eu viajava muito e a minha atividade era intensa, eu não tinha tempo. E um belo dia me convenceram a ser diretor. Depois fui, em 1996, me elevaram a vice-presidente. Fiquei como vice-presidente por vários anos. Em 2003 resolveram me trazer para a presidência. Fiquei de 2003 a 2008. E agora, em 2018, me pediram para voltar. E quando eu voltei em 2018, eu já voltei e na reunião de posse, eu projetei 6 vídeos de automação. Eu disse, olha, isto aqui não é o futuro, isso é o presente. Então, está tudo pronto. Nós só precisamos aceitar que o tempo chegou e temos que buscar essa tecnologia para que a gente passe a viver uma vida melhor.